Abre a tua Bíblia comigo lá em Lucas 23, 34. Todos nós aqui queremos que Deus fale conosco, certo ou errado? Certo. E nós precisamos aprender e entender a ouvir a voz de Deus. Fala assim: Senhor, fala comigo. E a gente tem essa mania de querer, sei lá, que apareça um anjo, que o pastor pegue você no final do culto, né? Que um profeta pare você na rua. Eu estava até brincando com o Jorge essa semana. Mas Deus deixou para nós a sua palavra, e Ele fala conosco através da sua palavra, e você precisa ouvir e entender a voz de Deus através da palavra dele, amém? E a gente tem pensado sobre a cruz esses dias, temos olhado para a cruz, nós temos visto o sacrifício de Jesus, esse amor maravilhoso que nos resgatou, que nos chama para perto, que nos perdoou, que nos deu uma graça que a gente não consegue nem entender de presente. E você tem que entender que esse sacrifício de Jesus na cruz, apesar de doloroso, ele é Deus falando com você, amém? Fala assim: Deus fala comigo na cruz. Então, quando você estiver achando que Deus não está falando com você, quando você não souber como agir, quando você estiver sem respostas, eu vou te convidar para você ir correndo lá para o Monte Caveira, para você chegar lá no Gólgota, para você olhar para a cruz e para você ver Deus falando com você. Porque a palavra fala lá em Isaías que Jesus foi como uma ovelha muda ao matadouro. Ele não abriu a boca lá durante todo o caminho, ele não falou, ele foi quieto em silêncio. Mas na cruz, Jesus falou 7 frases que podem mudar a sua vida. Fala assim: Jesus falou 7 frases que podem mudar a minha vida. A primeira frase que Jesus falou está lá em Lucas 23, 34, que fala assim: apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Repete aí: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Quem aqui tem alguém que tem que perdoar? Levanta a mão. Não precisa falar quem é. Você precisa perdoar alguém? Só eu e o Jorge. Ai, Jorge, a gente tem um coração peludo, né? Todos nós precisamos perdoar alguém, o tempo todo. Você tem que perdoar o seu marido, você tem que perdoar o seu filho, você tem que perdoar o seu chefe, o seu ex-patrão, você tem que perdoar o seu pastor, porque as pessoas erram, e as nossas expectativas para as pessoas são sempre maiores do que elas podem nos dar. E nós achamos impossível perdoar, porque nós achamos sempre que os nossos motivos, que as nossas razões são maiores, nos justificam. E eu quero te dizer hoje que nenhum motivo que você tem para ter mágoa, amargura de alguém te justifica. Fala assim: não tem justificativa para eu não perdoar. Tá bom para você? Jesus lá na cruz, injustiçado, ferido, humilhado, ele fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Será que você está sendo mais injustiçado, mais ferido do que Jesus Cristo na cruz? Tá? Acho que não. Ainda que você se sinta assim, para com essa dodosice aí e se enxerga: Jesus perdoou. Aí você vai falar assim: como que Jesus perdoou? Jesus perdoou porque Ele olhou para o Pai. Você só vai perdoar quando você olhar para o Pai. Você só vai perdoar quando, ao invés de reclamar, você orar e falar: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Você quer perdoar alguém? Desculpa dizer, eu sei que até você não quer, né? A gente tem aquela raivinha, nós só não nem quer perdoar aquela pessoa. Mas você precisa perdoar. E você vai conseguir perdoar quando você olhar para o seu Pai. E como Jesus naquela cruz, você falar: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. Na cruz, Jesus sela o perdão que Ele ensinou. E Ele está te mostrando como homem
que você pode sim fazer aquilo que você não quer fazer, ou aquilo que você acha que você não pode fazer, ou aquilo que você não consegue fazer. Você consegue, olhando para o Pai e tendo comunhão com o Pai. Amém? Vamos lá, segunda frase que ele falou, Lucas 23, 43. Ele está lá na cruz, do lado de dois reis, é isso? Não? Do lado de quem? Dois ladrões. Bacaninha, né, gente? Você se acha alguma coisa. Aí o rei dos reis é lá crucificado do lado de dois ladrões, num lugar onde só morriam assassinos, num lugar de vergonha. E ele está lá. E aí um ladrão fica lá provocando: e aí, você não é o rei dos reis? Então se salva, faz alguma coisa por você mesmo. Lê lá comigo, vamos começar no 41. Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois recebemos a pena que os nossos atos merecem. Esse ladrão sabia que ele estava recebendo a justiça e o julgamento daquilo que ele tinha feito. Ele merecia aquela sentença. Porém, este homem não cometeu mal algum. Ele reconhecia que Jesus não tinha feito nada para estar ali. Ele enxergou isso, naquela situação horrorosa, naquela situação de injustiça, de dor, de sofrimento, de medo da morte. Ele enxergou que Jesus não merecia estar ali. Então, dirigindo-se Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus assegurou: com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Amém? Amém? A primeira palavra da cruz é perdão. Qual que é a segunda palavra da cruz? Salvação. Graça do teu Deus. Amém. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Glória. Presta atenção que Jesus não falou para ele: olha, eu posso te salvar sim, mas eu vou chamar ali os meus discípulos. Ah não, eles fugiram. Então vem João, vem cá João. Faz ele confessar, né, sei lá que salmo, e joga uma água na cabeça dele para dizer que batizei, e ele vai estar comigo no paraíso. Jesus falou: hoje mesmo você está comigo no paraíso. Aleluia. Isso é a salvação que Deus tem para você, a salvação que Ele te dá, a certeza que Ele te dá, que Ele é suficiente para te colocar no lugar que Ele desejou para você, que é ao lado dele na eternidade com Deus. Jesus tem essa salvação para você. E por que você fica se acusando, se perguntando, achando que não é suficiente? Não é possível, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Você precisa reconhecer que você precisa de Jesus. Aleluia. Como esse ladrão reconhece que você precisa de Jesus, e Ele tem salvação para a tua vida. O maior pecado que você pode cometer, sabe qual é? É achar que a graça de Deus não é suficiente para te colocar no céu. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer jejum, eu preciso não sei o que. Você não precisa nada. Você precisa reconhecer que a sentença de morte que tem sobre a sua vida, você merecia. Mas a salvação que Ele te dá na cruz, você não merecia, e Ele te deu porque Ele quis, e porque Ele é Deus para fazer isso. Tem salvação para você. Ele garantiu e te mostrou na cruz. Amém? Amém. João 19, 25. Primeira palavra, perdão. Segunda palavra, salvação. Terceira palavra, consolo. Tem consolo para você na cruz. Aleluia. Amém? Próximo à cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus, contudo, viu sua mãe e junto a ela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E em seguida disse Jesus ao seu discípulo: eis aí a tua mãe. Jesus estava cumprindo o plano dele aqui na terra, mas nem naquele momento de tamanha dor e de saber que ele estava cumprindo exatamente o que Deus queria que ele fizesse, ele não deixou de olhar para o outro. Ele não deixou de olhar para quem ele amava. Ele não deixou de olhar para aqueles que caminhavam com ele. E eu estou te dizendo hoje que a cruz mostra para você que você tem que olhar à sua volta. Esse papo de, ai, meu ministério, minha família em segundo plano, isso não tem nada a ver com a cruz. Porque a cruz olha para os que estão próximos. E a
você está ganhando um filho. Sabe por quê? Porque tem consolo na cruz. Aqueles que se propõem a cumprir o propósito de Deus, eles têm consolo. Aqueles que não abandonam Jesus na cruz, eles têm consolo garantido por Deus. Jesus estava ali, João não abandonou, ganhou uma mãe. Maria não abandonou, ganhou um filho. Não abandone Jesus, porque tem consolo para você na cruz. Você não está sozinho, não vai faltar abraço, não vai faltar colo, não vai faltar oração, não vai faltar intercessão, porque Deus não te abandona e Ele te garante consolo nos momentos mais críticos, porque Ele é Deus, Ele não se esquece de você. Amém? João 19, não, eu falei a terceira, né, gente? A quarta agora. Mateus 27, 46. Quais palavras eu falei? Salvação, perdão, consolo. Quarta palavra. Fala e repete comigo. Angústia. Repete, angústia. Você já ficou angustiado alguma vez? Já. Jesus também já ficou angustiado. Ele sabe como você se sente. E Deus é tão bom que Ele deu pra gente um sacerdote que se compadece de nós, porque Ele sabe exatamente como a gente se sente. Amém? Deus tem consolo para você e Ele entende a sua angústia. 46. E por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Jesus estava angustiado, porque ele sabia que naquele momento ele tinha sido feito pecado. Ele foi feito pecador? Foi? Ele foi feito o quê? Pecado. E Deus não pode tolerar o pecado. A palavra fala lá em Abacuque que os olhos de Deus não podem contemplar o mal. A palavra fala que não há comunhão da luz com as trevas. E aí eu sei, não vou entrar numa discussão teológica. Tem gente que fala que Deus virou as costas para Jesus na cruz. Eu acho que Deus não vira as costas para os seus filhos em momento algum. Acontece que naquele momento Jesus foi feito pecado e Deus não podia ter comunhão com Jesus, porque Jesus foi feito pecado. E como pecado, Jesus se angustiou, porque ele sabia que a sua comunhão com o Pai tinha sido comprometida, e isso angustiou Jesus. E eu quero te dizer que eu não sei qual que é a tua angústia, qual que é o teu desespero, mas está na hora da sua angústia ser causada pela tua falta de comunhão com Deus. Às vezes a gente se angustia por tantas coisas. A gente se angustia por causa da conta, da falta do dinheiro, do marido, disso e daquilo. E a gente não se angustia pela falta de comunhão com Deus. A gente não se angustia por estar pecando e estar afastando a comunhão do Pai conosco. Essa angústia, essa tristeza, esse reconhecimento, essa necessidade de que eu não sei viver sem Deus, isso na cruz foi resolvido, porque a cruz é pura graça que te coloca no colo do seu Pai. Amém? Na cruz a tua angústia tem resposta, porque tem graça para você. E aí todo dia é um novo dia, todo dia é uma folha nova, porque dos teus pecados Ele não se lembra mais, porque Jesus passou essa angústia de ter rompida a comunhão com Deus. Mas você em Jesus é feito justiça de Deus, e você pode sim ter comunhão com teu Pai. Amém? Amém. Próxima palavra, João 19, 28. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenham sede. Essa palavra é humanidade. Repete comigo. Humanidade. Para se relacionar com Deus e para olhar a cruz de Jesus, você não precisa ser um santo. Olha que notícia boa. Isso tira um peso das suas costas? Tira? Ajuda?
Fala aí, humanidade. Jesus sofreu como homem na cruz. E quando ele fala tenho sede, Deus está te mostrando, olha, ele está passando necessidade, ele está sentindo falta de alguma coisa. Do que você está sentindo falta? O que é aí? O que você está sofrendo? Essa sofrência toda, por que é? O que você está... Essa carência é do quê? O que está fazendo falta na tua vida? Na cruz tem resposta para isso. Porque Deus não espera que você seja um santo para ter comunhão com Ele. Ele deixou claro na cruz que a tua humanidade é plano de Deus para que como homem você seja feito filho de Deus. E nele você vença todas as suas carências e todas as suas necessidades. Porque Jesus sofreu para que você seja suprido, para que você encontre respostas e para que você tenha as suas carências resolvidas e de uma vez por todas respondidas na presença de Deus. Amém? Vai lá comigo em Mateus 27:46. Vai, repete as palavras aí. Perdão, salvação, consolo, angústia, humanidade. Amém? Sexta palavra. Ai não, gente, marquei no furo. Desculpa. João 19:30. Sexta palavra, repete comigo, vitória. Vitória. Repete aí. Vitória. De novo. Vitória. Tem vitória para você. Aleluia. Amém? Aleluia. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado. Deus permitiu que Jesus sofresse naquela cruz para te dar vitória. Vitória sobre a morte, vitória sobre aquilo que te atemoriza, vitória sobre a distância sua com Deus, vitória sobre a impossibilidade de você se relacionar com Deus. Tem vitória. E quando Jesus diz lá, está consumado, eu tenho que lembrar do pastor Valentim, porque ele gosta dessa palavra, tetelestai, em grego. Tetelestai quer dizer, está pago, está quitada a sua dívida, não tem mais nada que te acuse, a tua ficha está limpa, está zerado, está consumado. Vitória no sacrifício de Jesus. Se habilita disso, vive isso na tua vida. Para de ser acusado, para de ser atrapalhado, para de ser confuso. Lê isso aqui, fala, é com você, é para você que Jesus sofreu e falou para Deus: está consumado, eu cumpri o teu plano até o fim, para que nós formássemos uma família de muitos irmãos. E está consumado, é para você, é para mim e para todos quantos o receberam. Foi-lhe dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Está consumado na cruz. Eu sou filha de Deus, você é filho de Deus, e ninguém pode tirar isso de você. Tetelestai, está consumado. Não deixa que o inimigo roube isso da sua vida. Não deixa que as decepções, as pessoas, as mentiras, os pastores, os evangelhos, as confusões, está consumado. Foi Jesus que pagou por você. Amém? Amém. Sexta palavra, qual é mesmo, gente? Está consumado. Vai esquecer, hein? Vitória. Vitória. Está consumado mesmo. Volta lá comigo em Lucas 23:46. Sétima palavra. Fala aí comigo, fé. Fé. Fala. Fé. Fé. Então Jesus bradou com voz forte: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. A tua fé te leva aonde? Aonde que a tua fé te coloca? No momento de tristeza, no momento de dor, no momento onde você não tem respostas, no momento onde você não sabe o que te espera. A morte é um momento que todos nós tememos.
Todos nós temos uma angústia. Vai dizer que você não tem? Ok. Vamos conversar sobre isso. Durante muito tempo, eu tive medo da morte. Não entrava na minha cabeça. Como que esses crentes cantam Maranata, vem Jesus? Eu pensava assim, eu quero que Jesus venha, mas não hoje, né? Não agora. Eu quero criar minha filha, eu quero fazer algumas coisas. Então não entrava na minha cabeça. Não entrava na minha cabeça, porque eu não conhecia a graça salvadora e redentora do meu Deus. Mas a partir do momento que eu entendi a graça de Jesus na cruz, eu falo todos os dias, Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, porque eu sei que eu posso descansar em Deus. Eu tenho fé, eu sei quem tenho crido, eu sei que Ele é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu tenho pensado, de tudo aquilo que eu tenho desejado. Ele é o meu Deus e eu posso descansar. Quando eu tenho respostas, quando eu não tenho respostas, quando eu sei o que me espera e quando eu não sei o que vai acontecer, eu posso entregar o meu espírito para o meu Deus e descansar. E você vê Jesus lá, feito pecado, sofrendo, machucado, angustiado. Ele tem fé, porque ele conhece Deus. E ele fala assim: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Feito pecado, eu entrego o meu espírito. Com a minha comunhão contigo rompida, eu entrego o meu espírito nas tuas mãos. Para onde que eu vou, meu Deus? Se só tu tens palavra de vida. Para onde eu vou? A quem eu temerei? Para quem eu vou correr? Se o meu Deus, só Ele tem respostas para a minha vida. Olha, a cruz fala para você de fé. Fé no amor de Deus. Fé no plano de Deus. Fé nos caminhos que Deus toma pela tua vida. Fé naquilo que você muitas vezes não entende. Fé para aquelas coisas que você não tem resposta, mas que você sabe, não, eu estou no centro da vontade de Deus na minha vida. Eu estou cumprindo o plano que Ele tem para a minha vida. Então é nas mãos dEle que eu posso entregar o meu espírito e descansar. Amém? Que nesse dia você possa olhar para a cruz de Jesus. Que todos os dias da sua vida você possa olhar para a cruz e você possa ver lá, tem perdão para mim e também tem perdão para todo mundo que fizer alguma coisa para mim, porque eu ganhei sem merecer. Então não preciso que as pessoas mereçam, eu faço porque o meu Deus fez e porque Jesus me ensinou assim. Amém? Que você olhe para a cruz e você veja, tem salvação para mim, a despeito do que os homens falam, a despeito do que as pessoas colocam, a despeito dos obstáculos que as pessoas colocam para que você entenda e receba a salvação. Tem salvação para você, porque Deus, é plano de Deus para a sua vida. Ele escolheu assim e ninguém pode fazer que isso se perca. Só você, se você não olhar para a cruz de Jesus, que você olhe a angústia de Jesus e que você entenda que a tua angústia não é nada. A maior angústia que a gente pode ter é a nossa comunhão com Deus rompida. Batalhe por isso, zele por isso, busque a sua comunhão com Deus. Aproveita desse presente da cruz, que é você ser filho de Deus. Valoriza isso e não deixe que isso se perca. Olha para a cruz e veja a humanidade de Jesus e entenda, Ele me aceita como eu sou. Ele fala, venha como estás, e você nunca mais vai ser o mesmo quando você se chegar na cruz de Jesus. Que você olhe para a cruz de Jesus e você veja lá, vitória, tetelestai, está consumado. A cédula de dívida foi rasgada e a salvação que Ele tem para você é o plano perfeito de Deus, que homem nenhum pode entender e que ninguém pode tirar de você. E que por último você olhe, Jesus declarando, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Que você possa se encher de fé e falar, Senhor, eu sei em quem eu tenho crido e eu posso crer. Haverá bom futuro, haverá amanhã, haverá cura, haverá resposta, haverá suprimento, haverá alegria, haverá bom futuro, porque você é filho de Deus e porque o plano da cruz foi para você. Amém? Que você guarde essa palavra no teu coração. Apesar de rápida, que ela seja
certeira aí no teu espírito, e que você saia daqui abençoado e se apropriando dessas verdades, e que você saiba, quando você fala, ah não, Deus não fala comigo, Ele fala sim. Tem uma Bíblia inteira Deus falando com você, e tem uma cruz que fala com você todos os dias. Deus te abençoe em nome de Jesus.